Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos! Capítulo 3: Diário de um professor em quarentena. Conforme venho reiteradamente prometendo a vocês, todos os dias, algumas dicas, um diálogo jurídico processual pelo YouTube. Tá? Hoje eu estou fazendo uma experiência aqui, né? Estou gravando no celular. Normalmente eu gravo no computador, no Note. Hoje a gente está fazendo um vídeo diferente aqui, um vídeo pelo celular. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ficar legal. Estamos eu e o parceiro inseparável, ultimamente. Sabe quem é o parceiro inseparável? O álcool gel. Então o álcool gel hoje faz parte da vida do cidadão. Tá legal? Vocês estão gostando? Se estão gostando, vai lá, interage, curte, manda recado. E como eu venho dizendo, me pauta. Vem, me diz, me fala, me pede o que tu quer. Que tipo de assunto tu queres que eu traga para Diário de um professor em quarentena? Tá? Enquanto perdurar a quarentena, todos os dias, um videozinho rápido com dicas jurídicas processuais e manifestações alegres. Por quê? Porque aqui é tudo com alegria. Cada um faz a sua parte neste momento especial, diferente que nós estamos passando, né? Tem gente que gosta de fazer carreata, né, para que todo mundo volte a trabalhar, né? Eu discordo. Eu acho que cada um de nós, tem que contribuir com a sua maneira. A maneira particular, humilde que eu tenho é passar para vocês o pouco conhecimento que eu tenho, para que este conhecimento ajude e auxilie nos futuros objetivos. Então, ao invés, né, de ir contra tudo e contra todos e ficar passeando de carro, né, e buzinando pela rua, vamos conversar sobre o direito, né? Vamos trazer informações, vamos buscar soluções, né, jurídicas, processuais, né, a respeito das dificuldades de vocês, tá? Já fizemos uma gravação a respeito de tutela provisória, tendo como mote aquela decisão da Justiça Federal de Pernambuco que permitiu que um candidato com bacharel em direito começasse a advogar mesmo antes de ter aprovado ou de ter sido aprovado na segunda fase da OAB. Decisão essa, como eu disse naquela aula, já foi cassada pelo TRF. No capítulo 2, fizemos algumas considerações a respeito de execução de alimentos, e aí referi, né, tanto a execução de alimentos fundada em título judicial, o cumprimento de sentença, quanto a execução de alimentos baseada em título extrajudicial, e a possibilidade que essa execução de alimentos tem, tanto que o credor tem de escolher a execução de alimentos com pedido de prisão, ou onde o não pagamento voluntário gera a prisão, ou onde o não pagamento voluntário vai gerar a penhora. Certo? Beleza? Isso está no capítulo 2. Estamos aqui hoje no capítulo 3. E o que é o capítulo 3? É uma coisa simples e que às vezes gera algum tipo de dificuldade, então vamos desmistificar, que é o acesso à justiça. Não vai ser ainda competência vai ser uma outra gravação. Esta é o acesso à justiça no sentido de provocar a jurisdição. O que é a jurisdição? Nada mais, nada menos do que o poder do Estado de compor litígios. Tá? Vejam, poder, dever, certo? Do Estado, e que ele concede, investe o poder judiciário dessa tal de jurisdição. Só que esta tal de jurisdição, ela é, olha que nome bonito, tá? A jurisdição está em isolamento também. Tá? A jurisdição, ela é inerte, ela não pode ser iniciada de ofício. Então não cabe ao juiz, o poder judiciário, aquele que está investido, aquele que tem jurisdição, aquele que tem este poder-dever, usar esse poder-dever no sentido de iniciar uma ação de ofício, sozinho. Ele tem que ser provocado. Então cabe a nós, ao cidadão, provocar. A forma, o jeito, a maneira de provocar a jurisdição é através de um documento jurídico processual chamado petição inicial. Então, como se inicia uma ação? Eu estou falando, logicamente, em ações cíveis, não estou falando aqui de ações penais, porque as ações penais aí têm aquelas duas características que podem ser iniciadas tanto por
denúncia, quando a ação penal é pública, condicionada ou incondicionada, ou quando a ação penal é privada, vai começar por ou através da queixa-crime, tá? Então, vamos deixar penal lá para os especialistas em penal. Vamos nos fixar aqui com a parte relacionada ao cível. No cível, então, nós temos petição inicial. Jamais uma ação cível poderá ser iniciada de ofício. Há que ter a provocação e o documento necessário para essa provocação é a petição inicial. Aí a pergunta que sempre aparece para mim, tá, como é que eu faço uma petição inicial? Nunca fiz uma petição inicial. Então eu vou contar para vocês uma mágica. O artigo 319 do CPC, ele diz quais são os requisitos da petição inicial. Então basta usar o artigo 319 como base. Vou usar um outro termo, como roteiro. Tá? Então o artigo 319 nada mais é do que um roteiro para a elaboração daquela petição inicial. Usa ele, cabeção. A partir dali, daquele roteiro, tu monta a tua petição. Ah, mas eu vou pegar um modelo na internet. Pode pegar. Eu não te aconselho, mas pode pegar. Por que eu não aconselho o modelo da internet? Porque todos estão errados. Todos têm algum defeito. Tá? E se coloquem, doutoras e doutores, na posição de exercitor do direito. E nessa condição de exercitor do direito, tá? Vocês são criadores. Vocês são, eu já disse isso em outras oportunidades, vocês são artistas da palavra. Tá? Então, cada advogado tem o seu jeito, a sua maneira de elaborar, de montar uma petição inicial, tá? Desde que, minimamente, respeite os requisitos do artigo 319 e do 320 do CPC. É isso. Tá? Então, partam desse pressuposto, usem esta liberdade. Vejam que vocês, como advogados, são seres livres, profissionais livres para criar o seu próprio estilo, a sua própria forma de elaboração da petição inicial. Aproveitem isso. Tá? Vocês têm limites dentro desta liberdade? Sim, os limites do 319. Agora, respeitado aquele roteirinho mínimo do artigo 319, vocês têm caminho livre, rota livre para a elaboração, para a montagem, vou usar um outro termo, para a criação desta petição inicial. Tá? Te cuida, né? Te cuida não, né? Te fixa nessa ideia. Essa petição inicial, levando em consideração os requisitos do artigo 319, ela vai ser dividida, eu gosto de dividir ela em alguns momentos. Tá? Tem um momento que eu particularmente chamo, não tem nada na lei que diga isso, mas eu chamo de folha de rosto. Por que folha de rosto? Tá? Porque ali, nesta folha de rosto, eu vou fixar algumas coisinhas. Primeira delas, para quem é esta petição inicial? É o chamado endereçamento. Tá? Segundo, eu vou colocar quem entra com essa petição inicial, quem quer, quem é o autor, aí eu vou fixar a qualificação desse autor. Terceiro, eu vou dizer com o que ele entra, com o tipo de ação. E quarto, contra quem? Tá? Então eu vou qualificar o réu. Então na folha de rosto eu vou fixar para quem entra, com o que e contra quem. Isso que eu denomino de folha de rosto. Para quem é a competência? Eu vou fazer o endereçamento da minha petição inicial. Quem entra é a qualificação do autor nos termos do artigo 319, inciso 2. Ou seja, eu vou trazer as informações mais amplas possíveis para identificar com clareza e precisão quem é o autor. Com o que? É o tipo de ação. E aí vem aquela pergunta clássica que toda hora aparece para mim. Véter, qual é o nome da ação? Vamos ser claros e precisos. Tá? Ação só tem duas. Ou é ação de conhecimento ou é ação de execução. Só. No nosso sistema só tem dois tipos de ação. Pensando em FGV, pensando em prova da ordem, e eu vou separar aqui agora, pensando em prova da ordem, se cai uma petição inicial, o edital exige um troço errado, mas exige o tal do nomen iuris. Eles não corrigem peça processual sem o nomen iuris. E aí, eles equivocadamente, mas não adianta a gente discutir com isso, né? Porque eles são burros processualmente lá na FGV mesmo. Então isso a gente tem que superar. Tá?
Então, eles colocam como sendo o nome iuris, eles misturam o nome da ação com o pedido. Porque eles dizem, vai entrar com ação com pedido de alimentos, então é ação de alimentos. Vai entrar com ação de reintegração de posse, então, ou com pedido de reintegração de posse, então é ação de reintegração de posse. Quer entrar com uma indenizatória, então é uma ação indenizatória. Tá? Então, para fins de FGV, quando tu quiseres votar ou dar ou conceder o nome iuris, tu pensa no pedido. Qual é o teu pedido principal? O que tu queres ao final? Eu quero uma indenização. Legal. Se tu quer uma indenização, vai entrar com uma ação indenizatória. Féter, mas e como é que seria, esquecendo o FGV, tá? Como é que seria a forma correta? A forma correta é ação de conhecimento pelo procedimento comum ou especial, aí vai depender do tipo de pedido, tá? Com o pedido de... Então como é que tu denomina uma ação que tu quer entrar com um pedido de indenização? Eu denomino assim. Tá? Vem fulano de tal, vem por seu procurador, qualifico ele, vem por seu procurador, apresentar a presente ação de conhecimento pelo procedimento comum com pedido de indenização contra fulano de tal. Essa é a forma correta, né, pelo CPC. Não há... Essa forma pode ser usada para fins FGV? Pode. Tá? Pode, mas eu simplifico. Aí aquela coisa, como é muita matéria para a preparação na ordem, eu simplifico. Então, quando vem a pergunta assim, qual é o nome que eu dou para a ação? Dá o nome do teu pedido principal. Se o teu pedido principal é alimentos, ação de alimentos. Se o teu pedido principal é despejo, ação de despejo. Se o teu pedido principal é indenização, ação de indenização. E assim vai. Tá? Essa é a forma simplificada, essa é a dica que pode ser dada. Pensando no futuro, quando vocês forem donos do próprio nariz, na condição de advogados, quando vocês tiverem essa liberdade de criação e de elaboração da petição inicial, façam ela de forma correta. E aí abra seu parêntese para a ideia aquela de ação ordinária, que é totalmente equivocada. Tá? Por que esta denominação ação ordinária é totalmente equivocada? Porque não existe ação ordinária. Tá? Mas como é que antigamente se dizia ação ordinária? Porque antigamente nós tínhamos a ação de conhecimento dividida em procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Então, equivocadamente, se usava ação ordinária, porque se queria dizer o quê? Que era uma ação de conhecimento que fluiria, tramitaria pelo procedimento ordinário. Por que não se pode mais usar essa denominação? Nem equivocadamente mais. Porque não existe mais o procedimento ordinário. Então, se eu quisesse dar o nome da ação, levando em consideração o procedimento, eu tenho que dizer, eu estou entrando com uma ação comum ou uma ação especial. O que é um absurdo, não dá bola para isso. O que eu só quero de vocês agora é, afastem da mente de vocês essa ideia equivocada de ação ordinária, porque nós não temos no nosso sistema. Tá? E aqui, importante, nessa folha de rosto também, vejam, endereçamento, qualificação do autor, nome da ação, aquilo que eu quero, o que eu estou entrando, e não esquece que a elaboração da petição inicial, o acesso à justiça, melhor dizendo, é feito através de advogado. Quer dizer, para provocar a jurisdição, tem que ter alguém que tenha capacidade postulatória. Então, o autor sempre será representado por seu advogado. Então, no momento da qualificação, eu qualifico o autor e coloco que ele vem por seu advogado. Tá? Então, fulano de tal vem por seu procurador apresentar a presente ação tal, contra fulano de tal, aí qualificação completa e objetiva, também nos termos do inciso 2 do artigo 319 do CPC. Isso é a folha de rosto. Tá? Tem gente, a maioria, 99% dos modelos da internet colocam assim, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, vem respeitosamente. Eu tenho horror dessa terminologia. Mas tu não vem respeitosamente? Vem. Eu, como advogado, na defesa dos interesses dos meus clientes, eu vou ser extremamente respeitoso, extremamente urbano, até porque o Código de Ética determina que eu seja assim, mas eu não preciso escrever isso. O juiz, ao despachar, o juiz, ao dar a sentença, o juiz, ao emitir uma decisão interlocutória, ele diz, venho respeitosamente decidir? Não, ele não diz isso. Então por que eu tenho que, quando eu peço alguma coisa para o juiz, eu tenho que dizer que eu tenho que escrever que eu estou vindo respeitosamente? Não tenho, não. Eu acho que não, mas cada um faz o seu jeito. Eu acho que eu tenho que ser respeitoso sem precisar escrever isso na minha petição inicial. Feita a folha de rosto,
Eu vou para o segundo momento dentro da petição inicial, que eu chamo de estrutura, espinha dorsal, coluna vertebral da petição inicial, que são os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Fatos, doutoras e doutores, vocês lembrem que na descrição dos fatos, vocês têm que dar ao juiz a possibilidade de entender aquela demanda sem conversar com vocês. Vocês receberam informações do cliente de vocês, conversaram com ele, né? E a partir dessa conversa, a partir de todas as informações que vocês obtiveram, vocês vão elaborar um texto com início, meio e fim, contando para o juiz. Só que vocês tiveram, diante de todas as dúvidas, possibilidade de conversar, de tirar essas dúvidas diretamente com o cliente. O juiz não tem isso. Então aí está a qualidade do advogado na elaboração dos fatos, na redação dos fatos. Fazer com que alguém que nunca conversou com o autor, que não vai ter a oportunidade de conversar, de tirar as dúvidas, de dizer assim, não entendi isso aqui, tá? Vocês têm que ter uma redação adequada para que essa pessoa leia, entenda, compreenda por que vocês estão ali, por que vocês estão acessando o Poder Judiciário. Tá? Cuidado com isso. A segunda parte dessa espinha dorsal são os fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos, eles fazem um link, uma ponte entre os fatos e os pedidos. Por causa daqueles fatos, eu vou pedir para o juiz alguma coisa, tá? Só que este meu pedido, ele tem que ter um fundamento legal. Quer dizer, o juiz, para dar aquilo que eu vou pedir em decorrência daqueles fatos geradores, daqueles fatos, ele tem que ter fundamento jurídico para isso. Eu vou tentar convencer o juiz na petição inicial que aquela minha pretensão tem fundamento jurídico. Que aqueles pedidos que eu vou fazer lá no final, em decorrência dos fatos, eles têm previsão legal. Eu tenho, vamos simplificar, eu tenho razão. E fundamento jurídico é lei, é doutrina, é jurisprudência, é súmula, é tudo que eu tenho, é todo o argumento de autoridade que eu posso usar a meu favor. Terceira parte desta espinha dorsal seriam os pedidos, e eu vou simplificar, porque a gente vai fazer uma aula só de pedidos aqui também, tá? Eu vou pegar todos os tipos de pedidos e vou falar sobre eles, mas eu vou simplificar aqui só sobre um aspecto. O pedido deve ser certo e determinado. Tá? Por quê? Porque o juiz julga o que o autor pedir. Tá? O juiz não pode julgar algo que o autor não pediu, o juiz não pode dar mais do que o autor pediu, nem menos do que o autor pediu. Tá? Ele tem que julgar, ele tem que analisar objetivamente os pedidos do autor. Então o autor na petição inicial tem que ser claro, objetivo, os pedidos devem ser certos e determinados. Então vejam, eu disse que a petição inicial se divide em três partes, tá? A parte da folha de rosto, para quem entra com o que e contra quem, a parte da espinha dorsal, fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, e a última parte, que é o fechamento dessa petição inicial. O fechamento dessa petição inicial é data, valor da causa e assinatura. Tá? Data que é feita, que é elaborada aquela petição inicial, a data não faz grande diferença. Eu botei uma data, mas distribuí ela uma semana depois, não tem problema. Valor da causa, tá? É uma exigência descabida, absurda, tá? Mas que o nosso Código de Processo faz. Então, é requisito da petição inicial que ela contenha valor da causa. Como é que eu encontro o valor da causa? De acordo com o artigo 292 do CPC, que diz que o valor da causa corresponderá ao valor dos pedidos. Então, o valor dos meus pedidos será usado para fixar o valor da causa, que no fim e ao cabo, essa porqueira desse valor da causa, ele serve única e exclusivamente para ter como base o pagamento das custas, né? O cálculo das custas. Ah, mas não é base para os honorários, no caso de sucumbência? Não. Tá? Ou só é em casos excepcionais. Porque se vocês olharem o artigo 85, parágrafo 2º, vocês vão ver que a parte vencida será condenada a pagar ao advogado da parte vencedora honorários de sucumbência. E parágrafo segundo, isso diz 85 caput. E o parágrafo 2º diz que esses honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Não tendo condenação, sobre o proveito econômico. Não tendo condenação e não tendo proveito econômico, aí sim se usa como base o valor da causa para fixação da sucumbência ou do percentual dos honorários de sucumbência. Tá? Então tem que ter valor da causa, toda a petição inicial tem que ter valor da causa, porque tanto o artigo 319 diz isso, e o artigo 292 também diz que da inicial e da reconvenção terão valor da causa. Então são as duas peças processuais, inicial e reconvenção, que se exige, que o legislador exige a atribuição de valor a essa causa.
E aí a assinatura, quem assina a petição inicial é o advogado. Sempre, vocês sabem, que o advogado, todas as peças processuais que ele assina, a assinatura dele deve estar acompanhado com o número da OAB, a demonstração que ele tem capacidade postulatória, que ele é advogado. Vejam, simplificadamente e objetivamente, a gente conversou, eu passei para vocês algumas ideias a respeito dessa petição inicial. Em outros encontros eu vou falar especificamente a respeito de pedidos dentro da petição inicial e depois aquelas circunstâncias que gravitam em torno da petição inicial, que é o recebimento, o indeferimento, a improcedência liminar, a necessidade de emenda. Quer dizer, nós temos uma série de circunstâncias jurídicas processuais relacionadas à petição inicial que a gente pode discutir, conversar aqui. Aliás, esse troço aqui de eu só gravar, uma hora eu vou fazer ao vivo para que vocês possam interagir mais ainda comigo. Mas tem dúvida? Te inscreve aí no canal, manda as dúvidas que, na medida do possível, eu vou respondendo, vou tentando solucionar esses problemas. Isto aqui, doutoras e doutores, é o nosso Diário de um Professor em Quarentena. Hoje, capítulo 3. Tá legal? Gostaram? Se gostar, vai lá, interage e curte. Se não gostou, fica quieto, não me conta. Tá legal? Beijo, abraço e quando dormirem, sonhem comigo. Tchau!